10 estratégias para você não estragar a dieta. Vamos à número um: planejar suas refeições com antecedência. Cara, planejamento é fundamental. Pessoas desorganizadas não conseguem se manter na dieta, a não ser que tenha alguém para cozinhar para você. Isso não vai acontecer. Planejar as refeições com antecedência, né? Ter um cardápio semanal, você já sabe o que você vai comer, preparar suas marmitas ou suas refeições mesmo. Aqui em casa mesmo a gente faz e deixa nos potes e depois vai pesando no dia a dia, pelo menos uns 3 dias. Ou você pode, inclusive, congelar, né? Arroz, por exemplo, feijão, tudo isso dá para congelar. Se você não prepara suas refeições com antecedência, você não vai conseguir cumprir a dieta. Procura fazer isso antes, que isso vai, inclusive, evitar que você tome decisões ruins. Por exemplo, se você trabalha fora, chega em casa exausto do trabalho, com muita fome, ainda tem que preparar suas refeições, a chance de você desistir, pegar o telefone, ligar para o iFood, pedir um delivery, é muito grande. Ou, às vezes, você já tem alguma porcaria em casa, você vai ficar ali beliscando enquanto prepara. A hora que você vê, você jogou um monte de caloria a mais para dentro, sem necessidade, justamente porque te faltou organização. Quando a gente está com fome, está cansado, a gente tende a tomar decisões mais impulsivas. Vamos lá, estratégia número 2: evite certos alimentos que te causam gatilho em casa. Se você não pode com chocolate, né, comer um pedacinho quer comer a barra inteira, você não pode ter isso na sua casa, pelo menos não por enquanto, não é uma proibição para o resto da vida, mas até que você consiga lidar com isso, tá? O erro já começa na hora que você vai ao supermercado, que você vai abastecer a sua despensa. Se você compra coisas que você sabe que você não tem controle, ou seja, você já está meio que premeditando a derrapada na dieta. Então, evita isso, cara. Se você tem algum alimento que realmente você não consegue comer um só, né? Pensa no slogan lá da Elma Chips, é impossível comer um só, esse você não vai ter em casa, pelo menos até você mudar esse relacionamento com a comida. Você começar a ganhar dele e não perder para ele. Inclusive, minha recomendação é: pare de seguir perfis de receita, pare de seguir perfis de delivery, bloqueie perfis de delivery que fica te mandando cupom de desconto, promoção, porque muitas vezes você compra por impulso. Não é nem porque você estava afim de comer aquele negócio, e sim simplesmente para não perder uma oportunidade. Tem gente que funciona dessa maneira, vê que está muito barato, fala: nossa, vou comer isso agora porque depois não vai estar esse preço. Cara, furada. Estratégia número 3: estabeleça metas realistas. Foque numa coisa por vez. Querer virar a vida do avesso da noite para o dia normalmente não vai funcionar. Pense que você não é a exceção à regra, porque é muito raro a pessoa que dá conta de modificar a vida toda da noite para o dia. Não é fácil. Joga com as estatísticas a seu favor. Muda uma coisa por vez. Por exemplo, já identificou que você bebe pouca água. Estabelece a meta de água, faz lá o seu cálculo lá de quanto você tem que beber de água por dia. Sei lá, estratégia, você pode andar com uma garrafinha do lado, com um medidor, para você controlar quanto de água você tem que beber. Consumo pouca fruta, poucos legumes. Começa a introduzir, começa a comer uma fruta a mais por dia. Por exemplo, se você belisca entre as refeições, ao invés de ficar beliscando um biscoitinho, um amendoinzinho, um chocolatinho, você pode optar por coisas que são menos calóricas, né? Comer um morango, que é uma fruta gostosa, que você vai comendo aos pouquinhos. Pode ser um tomate cereja, que tem muita gente que gosta. Uva verde congelada é muito boa, isso é uma coisa que minha esposa gosta bastante, recomendar para as pessoas, porque o fato dela estar congelada, ao invés de jogar uma, duas na boca inteira, você dá uma mordiscadinha, fica mastigando aquele negócio geladinho, dá uma espécie, né, de crocância, como ela fica mais sólida, né, você precisa mastigar mais. Então, aquele próprio processo mecânico da mastigação te traz uma saciedade que não é a saciedade do estômago, sabe? É a saciedade daqui, ó, de estar realmente comendo, mastigando alguma coisa. Você engana seu cérebro. Estratégia número 4. Essa é das minhas, que essa eu faço demais. Coma sempre antes de sair de casa. Cara, eu nunca vou para algum evento social de barriga vazia. Na minha família, por exemplo, minha mãe, quando chama a gente para fazer algum almoço, ou fazer uma reunião com alguns tios que estão vindo, por exemplo, sempre vai demorar. Nunca vai ser no horário que eu estou acostumado a comer. É sempre aquele almoço que ocorre mais tarde. Sei lá, as pessoas geralmente almoçam meio-dia, 1 hora, ela já vai comer lá para 3, 4 horas da tarde. Então, eu sei que eu vou ficar com fome se eu for para lá. E com fome, a chance de você tomar decisões ruins é maior. A casa da minha mãe já normalmente é igual uma Docilândia. Tem um corredor lá que é cheio de pote de bala, de paçoca, doce de leite, chocolate, de tudo quanto é tipo. Então, você já passa por ali, já é uma tentação. Nos dias que tem evento, então, não só tem a refeição principal, mas sempre tem tira-gosto. O pessoal tá lá bebendo cerveja e vai sempre comendo uns belisquetes, uns negocinhos. Cara, você acaba entrando no jogo se você tiver com fome, né? Pra você poder esperar a refeição. Então, o que que eu faço? Eu já como bem antes de ir, chego lá de barriguinha forrada, e aí eu como bem menos do que eu comeria se estivesse ali beliscando o tempo todo com a galera para esperar a comida.
Ah, outra coisa, isso não serve só para evento social, não. A ida ao supermercado é fundamental. Se você chega com fome, a hora que você se depara com aquele corredor das coisas gostosas lá, que todo supermercado tem, né, de doces, biscoitos e salgadinhos, você tende a levar alguns para casa. Número 5, permita-se pequenos prazeres. A vida não é para ser só dureza, né? Você pode ter sim prazeres na alimentação. E eu sou a favor do seguinte: ao invés de você separar um dia, que você dá uma voadora de 2 pés na jaca, né? Se afunda nela com tudo, permita os pequenos prazeres todo dia, cara. Você pode sim comer um docinho logo depois do almoço, né? Seja um doce de leite, um chocolatinho, o que você preferir. Você pode fazer isso todo dia, basta que você ponha no cálculo lá da dieta, cara. É bem tranquilo. E assim você não tem aquela sensação grande de privação. É muito mais fácil você comer um pouquinho todo dia do que chegar no final de semana e querer comer uma barra inteira. E ainda por cima, ao invés de ter a satisfação de estar comendo algo que realmente está contabilizado para você, a sensação prazerosa, né? Pô, é gostoso comer esse negócio aqui, eu sei que não vai atrapalhar meus objetivos. Não, você enfia o pé na jaca no final de semana e aí você se sente culpada depois. Ou seja, você teve um breve prazer ali enquanto estava comendo e depois fica com remorso. Cara, pra quê? Dieta não é para ser prisão, dieta é liberdade. É você saber organizar as coisas para fazer um monte de coisa que você tem vontade sem atrapalhar os seus objetivos maiores. Número 6, acompanhe seu progresso. Eu estou falando aqui de duas coisas, não só como uma forma de avaliação, mas também para que você tenha métricas do seu progresso. Como avaliação, tirar fotos é um belo exemplo, tirar algumas medidas. Por quê? É muito comum, na minha experiência, as pessoas não perceberem que o corpo delas está mudando. É muito comum você ver gente que já emagreceu 5, 10 quilos e acha que o corpo não mudou nada. E aí, só que quando vê as fotos, elas percebem. E olha que é até engraçado, porque se você pergunta assim, você percebeu alguma mudança? A pessoa fala que não. Aí você fala assim, tá, fulano, mas e as roupas, como é que estão? Ah, realmente, eu tive que apertar meu cinto. Ou, eu tive que levar a calça na costureira. Ou, aquela roupa que não estava servindo agora está entrando. Eu falei, tá, então como é que seu corpo não está mudando, pô? As pessoas não percebem. Talvez você seja uma delas. E aí, tirar fotos para você comparar o seu antes e depois vão te ajudar a ter essa percepção. E outra coisa que eu vejo que a maioria das pessoas não faz é ter um caderninho ou a versão mais moderna dele, é um aplicativo, para poder anotar as cargas, a progressão de carga. Você precisa saber, por exemplo, se hoje você fez supino, 2 séries, fez 8 repetições numa série, 7 na segunda série, com 60 quilos, você já chega no próximo treino sabendo que no último treino você fez isso. Então você vai tentar superar. Quando você tem esses números muito frescos ali na sua frente, ali, antes de entrar na série, a tendência de que você dê aquele gás, aquela raça a mais na série, para tentar fazer uma repetição a mais ou para levantar um quilo a mais, é muito maior. Inclusive, isso serve para você filtrar o que está de errado caso você venha a não observar resultados. Porque, por exemplo, se você não sabe se você está progredindo carga, você não sabe se está tendo o estímulo que deveria ter para poder o seu corpo querer se adaptar e crescer. Então já começa o erro aí. Você tendo essas métricas, você já fala, opa, não é o treino que eu estou progredindo carga. Então eu já sei que pode ser na dieta, pode ser no sono, pode ser na ingestão de água, pode ser outros fatores que estão atrapalhando. E aí você começa a mapear e identificar o que está te atrapalhando para que você consiga progredir. Número 7, sua alimentação só pode ser saudável e gostosa. Cara, fazer dieta não tem que ser uma dieta desagradável. A dieta precisa, né? A alimentação, a comida, ela precisa ser saborosa. Pra você querer comer. Muita gente acha que tempero é só alho, pimenta e sal. Esquecem toda a área da história, quando a gente aprendia lá que os portugueses queriam chegar nas Índias para pegar as especiarias. Cara, isso para eles na época era tesouro. E para você ver o quão importante é ter uma alimentação saborosa, cara. Na época ainda tinha outro peso, né? Tinha a questão da conservação dos alimentos também e tal. Mas hoje, cara, você precisa aprender a usar mais os temperos para você cozinhar melhor. Você tendo uma melhores habilidades na cozinha, né? Se você não tem alguém que cozinha para você, vai te tornar a sua dieta muito mais agradável, muito mais fácil de seguir. Você tem que aprender novas formas de preparar com os mesmos ingredientes. Por exemplo, meu café da manhã durante muito tempo era ovos mexidos com tapioca e frango. Aí, ao invés de comer, né, por exemplo, faz a tapioca, recheia com frango e ovo mexido, eu passei a jogar a tapioca no meio do ovo mexido, misturar e comer com frango. Hoje eu já estou comendo ela como crepioca. Eu pego esses mesmos 3 ingredientes, misturo tudo numa cumbuca,
bato aquilo ali, jogo ali como se fosse um crepe mesmo, uma panqueca, e aí eu como. Então já é uma apresentação diferente, o sabor já muda, apesar de ser os mesmos ingredientes, sacou? Você tem que ter esse tipo de coisa, porque você não dá para viver de macarrão e frango branco, cara, sem gosto. Você não é atleta, você não precisa passar por isso. Estratégia número 8, essa é a mais polêmica. Cria um ambiente favorável, porque muita gente não consegue lidar com o que eu vou falar. Começa a excluir certas pessoas da sua vida. E eu faço isso, falo de coração, com toda a sinceridade do mundo, com a maior tranquilidade possível. Já cansei de excluir pessoas da minha vida porque estavam ali só me atrasando, só me puxando para baixo, só me fazendo mal, só me criticando, julgando minhas ações, entendeu? Sempre pesando a mão nos defeitos que eu tenho, porque é óbvio que eu tenho uma série de defeitos, entendeu? Tudo que eu fazia de bom tinha um peso pequenininho. O que eu fazia que não é tão legal, nossa senhora, eles botavam quase no outdoor, assim. Cara, pra que você quer esse tipo de gente do seu lado? Você tá ali, você começa a querer se cuidar, né? Tava sempre gordinha, que quer emagrecer, aí começa a te ver fazendo dieta, começa a te criticar, falar que você tá chato, que isso e aquilo, você tá muito obcecado. Pra que você vai lidar com essas pessoas, cara? Ó, exclui e vai fazer novas amizades. Você tem que ter amizade com pessoas que querem te ver para cima, querem te ver evoluir, que ficam genuinamente felizes. Não é nem com o resultado que você já obteve, não. É de você estar tentando melhorar. Porque são pessoas que vão te incentivar e que vão te ajudar a chegar lá. Sacou? Pessoas que realmente você olha. Porque eu falo, é se compadecer com a tristeza, com o momento de dor das pessoas, é muito mais fácil do que realmente reagir com alegria, ficar genuinamente feliz com alguém que está conquistando alguma coisa. Sai fora dos invejosos, sai fora dos críticos de plantão. Você vai ver que as coisas vão render muito melhor para você. Número 9, tenha profissionais ao seu lado. Cara, eu falo que uma das coisas mais legais que deve ser, né, se um dia eu tiver dinheiro, eu posso confirmar, é poder pagar por profissionais para resolverem seus problemas, para fazerem certo serviço para você. Porque tem uma série de coisas, gente, que a gente pode aprender sozinho. Por exemplo, você pode aprender inglês sozinho, só pegando coisa na internet, pegando uns livros para ler? Claro que pode. Um monte de gente fala que aprendeu assim. Mas é muito mais rápido se você tiver um professor do lado, porque aí ele vai te conduzir, vai te mostrar o caminho. Então eu falo que ter bons profissionais ao seu lado, principalmente para aquelas coisas que você não tem tempo de aprender, não quer aprender ou não precisa dessa habilidade na sua vida, porque você vai usar só em momentos pontuais, a melhor coisa que tem é você pagar para um profissional, porque ele te poupa tempo e dinheiro, e essas coisas são escassas, principalmente o tempo. O tempo você não compra mais. A forma que eu brinco, né, a forma de você comprar tempo é justamente não gastar o seu tempo, focando sua energia em algo que você poderia pagar alguém para fazer e resolver o problema, tá? Eu tenho um exemplo clássico. Eu tinha um amigo que ganhava muito bem e todo final de semana ele estava sempre lavando o carro e toda vez que ele estava lavando o carro ele estava reclamando de lavar o carro. E eu falava com ele, João, para que você está fazendo isso? Eu falei, a sua hora é 4 vezes maior do que a hora do cara que está lavando o seu carro. E ele faz isso em metade do tempo que você gasta. Então, é muito mais fácil você chegar, pagar para ele fazer e ficar numa boa, pegar essas horas que você gasta lavando o carro e ficar com sua família, cuidar, ou até fazer alguma coisa para ganhar mais dinheiro, se é esse o problema. Não faz sentido, sacou? Agora, é óbvio que eu estou falando isso para quem tem condição de pagar. Se você está assistindo e não tem condição de pagar, aí o caminho é esse mesmo. Aproveita que hoje a gente está numa geração, né, que tem a internet, que tem um monte de gente postando conteúdo aqui de boa qualidade, e aí você vai ter que investir seu tempo para estudar e aprender mesmo. Você pode sim ter ótimos resultados, só que tendo alguém, um profissional de boa qualidade lá, você faria isso de forma mais rápida. Eu falo que nos meus primeiros anos eu não era nem estudante, né? A primeira vez que eu entrei na academia, eu era adolescente. E aí, e nem acesso ao conhecimento a gente tinha, né? A gente simplesmente ouvia uma dica aqui, outra ali, de um cara grande na academia. Geralmente era assim que as coisas funcionavam. E eu tive resultados? Tive. Mas é óbvio que eu teria resultados muito melhores se eu tivesse alguém realmente para me orientar na época. Estratégia número 10, lembrar do motivo pelo qual você começou. E esse motivo, ele é totalmente pessoal. Ele não precisa ser nobre, tá? Muitas vezes o motivo que você tem vai ser julgado por outras pessoas como fútil, desnecessário, qualquer coisa do tipo. Não importa. Se você está fazendo algo para te trazer benefícios, algo de forma honesta, que não prejudica ninguém, faça, só faça. Ao longo do processo, a tendência é que você vá amadurecendo e provavelmente seu motivo, né, ele até mude.
sabe? Isso aconteceu comigo. Quando eu era adolescente, eu era extremamente franzino, parecia um cadáverzinho ambulante. E aí, o que eu queria? Arrumar umas namoradas. Eu tava naquela fase que, né, você tá descobrindo ali, dá um beijo numa menina aqui, outra ali, e eu ficava pra trás, porque as meninas me ignoravam, né? Eu era magricelo demais. Pelo menos era assim que eu via as coisas, talvez nem fosse assim, tá? Mas também tinha pouca autoestima, pouco autoconfiança. Então, às vezes até aconteceu. Eu ouvi casos, né, das meninas virem me contar depois. De meninas que estavam interessadas em mim, mas eu, às vezes não tinha coragem nem de chegar nelas, porque eu não me sentia bem comigo mesmo. Eu achava que ninguém ia me querer. Então, é óbvio que hoje, né, com 40 e poucos anos, não é esse mais o motivo que me faz levantar da cama e ir lá treinar, né? Hoje eu quero é cuidar da minha família, eu quero me ver bonito sim, mas quero ter uma autonomia na velhice, quando ela chegar. Eu quero, ao longo do crescimento das minhas filhas, que eu fui ter filho velho, né, com 40 anos, eu quero crescer brincando com elas, eu quero ser um pai presente, eu quero carregá-las no colo, pular com elas, correr com elas. Então, mudou. Mas, às vezes, o motivo que você tem, às vezes você está numa outra fase da vida que não é esse. Às vezes você é um adolescente que está me vendo aqui e simplesmente era isso, você quer arrumar uma namorada, né, para ficar mais feliz. Então, não tem problema. Guarde isso para você, lembre desse motivo todos os dias, porque é ele que vai fazer você animar. Eu falo que motivação é diferente de animação, as pessoas confundem isso. Motivação é um motivo para você agir. É aquilo que realmente faz com que você vença a resistência do seu cérebro em não gastar energia com algo. Você vai, independente de você estar desanimado, cansado ou não, aquilo te impulsiona a fazer o que é preciso fazer, tá? Isso precede a disciplina. A disciplina é a consequência de você já estar fazendo consistentemente algo. Aí sim você se torna disciplinado. Mas antes você tem que agir e você precisa lembrar do motivo pelo qual você começou. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que está no início da jornada ou que está, né, patinando aí nessa jornada da vida fitness para poder ajudar essa pessoa. E me conta aqui nos comentários qual dessas estratégias você costuma utilizar ou qual você não sabia que agora vai passar a introduzir.